Olá, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui falando uma das primeiras experiências que eu tive com o Senhor, que mudou a minha vida e tenho certeza que vai mudar a sua. Quando eu me converti, voltei para Jesus, eu queria muito conhecer o Senhor de verdade, sabe? Não de ouvir falar, não de ouvir na boca de pessoas que ministravam sobre as experiências que eles tinham. Eu não queria conhecer Jesus lendo somente a vida dos avivalistas, dos homens que marcaram as suas gerações, como Martinho Lutero, Agostinho, John Wesley, Smith Wigglesworth. Eu não queria conhecer Deus só através de experiências de outras pessoas. Eu queria conhecer Deus tendo as minhas experiências. E eu, como muitas das pessoas também, vivia frustrado por tentar entender a palavra. Eu lia, passava tempo com a Bíblia e não conseguia ter nenhuma revelação do Espírito Santo. E aquilo ali me trazia muita tristeza, eu ficava angustiado porque outras pessoas liam e tinha tanto entendimento e eu tentando entender e não conseguia. E quando eu li Mateus 6,6, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Quando eu li essa palavra, eu falei, não é possível. Eu vou fazer o que está escrito, eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, e em secreto eu vou orar, vou me relacionar com ele. Foi quando eu tive uma das experiências marcantes que mudou a minha vida. Eu fui lá na casa da minha avó, entrei no quarto que tinha lá separado. Até então na minha casa não tinha um quarto para mim, a gente dormia junto, a gente veio de uma vida com dificuldades. E eu fui para casa da minha avó para me retirar. Tinha acabado de voltar para Jesus, estava cheio de amor por ele, estava com muita fome por Jesus. E quando eu fecho a porta, fiquei 3 dias, meus queridos, 3 dias. Só eu, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Minha avó só batia na porta para me dar o almoço e a janta, só. E eu falei assim, Senhor, eu vou entrar dentro desse quarto e eu só vou sair daqui quando o Senhor revelar para mim, o Senhor, a sua pessoa, a sua presença, o teu Espírito. Quando eu ouvir com meus ouvidos a tua voz, quando eu começar a te entender, ler a palavra e a palavra saltar no meu espírito, eu quero não ser mais qualquer um, eu quero ser um filho que anda com o Senhor, um filho que tem realidade com o Senhor, um filho que sabe distinguir o que o Senhor está fazendo, aonde o Senhor está se movendo, o que o Senhor requer que eu faça. E eu fui lá, comecei. Eu ficava o dia inteiro dentro daquele quarto, orando em outras línguas, adorando, louvando. Eu ficava meditando na palavra e voltava a falar com o Senhor. Orar é se relacionar. Orar não é quando você fala e não ouve o Senhor. Você fala e deixa depois Ele com as suas palavras. Oração é quando você fala, depois você para e Ele fala e você ouve, você fala e Ele ouve, e Ele fala e você ouve. E vocês começam a se relacionar, forjando o seu caráter nele, sendo mais convicto por causa das palavras que ele fala ao seu espírito, porque Deus não fala com a sua carne, Deus fala com o seu espírito. Muitas das vezes nós queremos que a nossa alma e a nossa carne sinta a presença do Senhor, sinta a atmosfera do Senhor, e nem sempre será assim. Deus sempre vai falar com o seu espírito, e quando ele fala com o seu espírito, aí sim a sua alma sente e o seu corpo sente. Porque a fé, ela não é um sentimento, a fé é uma convicção, é uma realidade. E quando você crê, você tem aquela convicção começa a afetar a sua alma e o seu corpo. Começa a fazer com que a sua alma, suas emoções, seus sentimentos começam a provar da presença de Deus. Eu comecei ali a orar, a ler e passar aqueles 3 dias com o Senhor. E foi incrível que no segundo e terceiro dia
eu comecei a ter revelação da palavra. E ele falava para mim assim: escreve tudo o que eu vou falar com você. E dali em diante eu comecei a escrever. Eu começava a ler e as palavras começaram a ter vida. As palavras começaram a saltar dentro do meu espírito, ao ponto que o meu entendimento começou a ser esclarecido com a palavra do Senhor. E dali em diante eu comecei a ouvir o Senhor naquele quarto, naqueles dias. Eu comecei a reconhecer como que Deus fala através de sonhos, visões, através da sua voz audível, através da paz. Eu comecei a provar dele de todas as formas. Quando eu saí do quarto, meu querido, o poder começou a fluir em mim. Porque ali naquele quarto, eu conheci ele verdadeiramente. Eu tive encontros com ele verdadeiramente. Eu li a Gênesis e estava lendo quando o Senhor vinha para conversar com Adão, para estar com Adão. E do mesmo jeito ele vem no lugar que for, que eu separar para estar com ele. Seja num quarto, num banheiro, em cima de uma casa, aonde você separar, porque todos nós temos um lugar específico que nós separamos para ele. E quando a gente chega lá, ele já está lá. Ele estava lá te aguardando, com expectativa de conversar com você, de falar o que ele quer fazer, o que ele vai fazer, o que ele conta com você para fazer. E é lindo, cara, que eu saí desse quarto e ele começou a me recompensar publicamente. Eu lembro de algumas experiências de quando eu fui orar para uma jovem que estava com tumor no peito, nos seus seios, e eu orei por ela, liberei a palavra para ela. E depois de uma semana, ela me liga chorando que Deus arrancou dos seios dela aquele caroço. Tive também várias outras experiências, tudo em menos de um mês, depois que eu saí do quarto. Depois que eu comecei a ter intimidade de fato com o Senhor. E uma tia minha queria sair do serviço, ela estava há muitos anos já naquela empresa e ela não queria pedir conta, ela queria que fosse mandada embora. Eu fui, ensinei a ela o Evangelho, falei de Jesus, do seu amor, da sua graça. E ela teve a fé ativada, porque o Evangelho, ela ativa a fé e as pessoas recebem o que a sua fé crê. E elas foram e recebeu, depois de 4, 5 dias que a gente teve aquela conversa, ela me liga chorando: Juninho, Alencar, eu tenho uma coisa para te contar, eu quero te honrar, eu quero que você venha aqui. E eu perguntei o que aconteceu. Ela falou: meu patrão me ligou e me mandou embora e me deu todas as coisas, ele me deu todos os meus direitos. E Deus, ele é real, eu quero honrar a sua vida. E aquilo ali era só sinais das recompensas do Senhor publicamente. E eu quero te chamar para estar com o Senhor. Não só 3 dias, mas uma vida de intimidade com o Senhor, todos os dias. Que você acorde pensando nele e que você não consiga dormir sem estar com ele, sem falar com ele, sem passar um tempo com a sua palavra, sem dizer que o ama, que ele é tudo que você precisa, que você é grato pelo conhecimento que você tem através do perdão de pecado que Jesus conquistou para mim e para você, que você não consiga mais viver uma vida sem ele, uma vida que só nos dias de culto, onde você está num local, num templo, você ali fala com ele, ali você adora ele e ali você medita sobre ele. Mas que você venha adorar, meditar, estar com ele em todo tempo, em todo momento, em toda hora, que você venha ter uma vida com Deus. E essa palavra rompeu a minha vida. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, escolha um lugar para ele. E pode ter certeza que quando você for lá, ele já está. E quando você chegar lá, você já vai sentir a sua doce, preciosa presença. E ali vai ser um tempo de milagres, um tempo de revelação. Vai ser muitas coisas arrancadas da sua parte e muitas coisas inseridas em você da parte dele. Porque a cada encontro que nós temos com Deus, nós nunca mais seremos o mesmo. Nós não conseguiremos continuar da mesma maneira, da mesma forma. Pelo contrário, sempre iremos estar mais parecido com seu Filho Jesus Cristo. É impossível nós passarmos tempo com o Senhor e continuar sendo a mesma pessoa que nós somos. Quero deixar essa palavra para você.
Eu sei que você vai ter dias gloriosos. Sabe, eu não sei o que você está enfrentando, as dificuldades, as lutas que você tem enfrentado, mas eu tenho uma mensagem para você. Vai estar com Ele no secreto. Ele é bom, cara. Ele é galardoador daqueles que o amam e o buscam, daqueles que se aproximam dele confiadamente, sabendo que Ele vai fazer infinitamente mais do que você quer, o que você pensa, o que você pode pedir, porque Ele é bom, porque Ele é seu Pai, porque Ele se importa com todas as coisas a respeito da sua vida. Ele só quer que você se aproxime dele e entenda o que Ele está fazendo, entenda os processos que Ele tem para você. Esses processos vão trazer entendimento, sabedoria extraordinários que vai ajudar milhares de pessoas. Vai estar com Ele, separa um lugar para Ele. Todos os dias, viva uma vida de intimidade com o Senhor. Deus não é só Deus, Ele é seu Pai. E Deus não é Pai da sua carne, Deus é Pai do seu Espírito. Jesus te ama, somos o melhor do Pai e tem muito para você da parte de Deus. Aqueles que ousarem a ter intimidade com Deus nesses dias que temos vivido, irá provar do seu sobrenatural, irá provar de uma presença tangível, palpável, e não tem como você não afetar sua família, não tem como você não afetar sua finança, não tem como, porque a presença de Deus, ela muda tudo. Jesus, aonde Ele andava, aonde Ele ia, milagres aconteciam por causa da presença dEle. E agora Ele mora em mim e em você, que aceitou Ele, que reconheceu o Evangelho e aceitou Ele como Salvador e Senhor. E aonde você estiver, Ele está. E sobrenatural, os sobrenaturais, os milagres vão acontecer. Amém? Graça e paz, somos o melhor do Pai e Jesus te ama.